Então, boa noite oficialmente, meninas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos lá, então, começar mais uma sala de conteúdo. Hoje sou eu que estou aqui ministrando conteúdo que eu amo, né? Falar sobre marketing é uma coisa que me move realmente. E vocês vão ver o quanto isso é importante dentro do nosso negócio. A primeira coisa que a gente precisa se atentar antes de qualquer coisa, antes de entregar um bom produto, um bom serviço para o nosso cliente, antes da gente receber por isso, a gente precisa ter um propósito, algo que nos move a fazer aquilo que a gente move. Porque senão não faz sentido, e porque se for só uma troca por dinheiro, a gente não consegue sustentar por muito tempo. Então, tudo dentro do nosso negócio tem que ser norteado em volta, em torno do propósito, nosso propósito de fazer aquilo que a gente faz. Todo mundo me ouvindo? Cadê? Bota a mãozinha aí. Bora começar? Preparei um slide chiquetérrimo aqui, só que se eu abrir ele todo, eu não consigo ver vocês, se bem que eu consigo ver por aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir a janela toda, se vai dar certo. Eu acho que aqui não vai aparecer. Só um minutinho. Para mim ele está aberto, mas para vocês não aparece. Dá para todo mundo ver, gente, desse jeito aqui? Dá para vocês enxergarem? Se o texto ficar pequenininho em determinados momentos, eu vou lendo para vocês e depois eu vou disponibilizar esse arquivo dentro da nossa plataforma de membros junto com a aula que vai ficar salva. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Quem está presente, levanta a mão. Lilian, Sandy, Briane, Eliana, Giovana, Loriana, Vandecleia, Vânia. Isso aí, mulherada. Ó, vocês não me deixam falando sozinha, não. Eu quero que vocês interajam também, tá bom? Combinado? Então, vamos lá, hein? Vamos começar. Primeiro, eu já vou colocar aqui, ó, esse slide. O poder da marca pessoal é o que nós vamos falar aqui hoje. Só que antes de eu passar para o segundo slide, eu queria que alguém de vocês pudesse aqui. Não tenho vergonha, porque eu gostaria que fosse um bate-papo, né? A gente não está aqui para uma saber mais que a outra, uma, né, achar que a outra sabe menos. Não, estamos aqui todas para aprender. Hoje eu estou numa condição de ensinar. Opa! Hoje eu estou numa condição de ensinar, na verdade é contribuir, mas eu sempre aprendo com vocês, mesmo quando eu estou ensinando. Então, estamos aqui todas no mesmo barco. Então, não precisa ficar com vergonha, ok? Então, antes de eu passar para o primeiro slide, o segundo slide, na verdade, eu gostaria que alguém se dispusesse aí para falar com suas palavras mesmo, o que entende sobre marca pessoal. O que seria marca pessoal? Quem vai falar? Pode abrir aí o microfone e falar. Não precisa brigar não, tá, gente? Todo mundo querendo falar ao mesmo tempo? O que é marca pessoal, gente? O que vocês entendem por marca pessoal? Quem vai falar? Vânia. Gente, vocês estão aí? Ninguém vai falar não, gente? Sandy, você que é da área. Fala aí.
Eu estava quietinha, estava deixando o pessoal se manifestar. Vocês estão com vergonha, eu acho. Está dando para me ouvir bem, gente? Ah, sim. Então, ter uma marca pessoal é muito importante, porque além da nossa empresa, além da nossa marca empresarial corporativa, é você quem está por trás dessa imagem corporativa. Então, a Sandy, enquanto top, ela precisa ter uma postura, ela precisa ter uma vestimenta, ela precisa saber se comportar em lugares que talvez a Sandy, pessoa física, não se importe tanto. Mesmo que eu, que sou da área, já sou bem atenta a essas questões. Mas não só você ter uma logomarca com o seu nome, não é necessariamente isso, mas a importância é você realmente saber transmitir essa imagem de uma pessoa que é confiança, tem credibilidade, independente do local que você estiver. Acho que é isso. Ótimo. Quer acrescentar alguma coisa? Loriana levantou a mão aí. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Todo mundo com vergonha, gente. Vocês vão descobrir no final não tem espaço para vergonha não, tá? Que a gente tem que ser sem vergonha mesmo. Tá bom? Vou deixar passar, mas eu quero ver. Até o final vocês vão ter que abrir essa boca e falar alguma coisa. Ou pelo menos levar para casa algo. Tem uma coisa super bacana minha no Sebrae. Ó, levou, doeu, tomou, doeu, leva para casa que é seu. Então, algumas indiretas que a gente vai, algumas cutucadas que eu vou dando aqui, não é nada pessoal, tá? É aquela questão, se doeu, alguma coisa eu preciso melhorar. Então, leva para casa, lá você se resolve, tá? Não é nada pessoal. Aqui a gente está para poder aprender. E a gente, enquanto adultas, a gente faz aquilo que é necessário para poder desenvolver o nosso negócio. Beleza? Então, até coloquei aqui para vocês, ó. A marca pessoal é a imagem que as pessoas constroem de nós, né? É aquela imagem, como a Sandy falou, tem a imagem da nossa empresa e tem a nossa imagem pessoal. Imagine que a gente seja um CNPJ, que a gente tem uma identidade visual. Como que as pessoas me enxergariam se eu fosse uma empresa? Se eu fosse uma logomarca, se eu fosse um CNPJ? Qual é a imagem que essas pessoas teriam de mim? Então, a gente começa a construir, eu estou falando de uma forma mais lúdica, para todo mundo conseguir visualizar. A gente que está na área de comunicação, a gente acaba passando batido algumas coisas que a gente está acostumado a lidar com isso no dia a dia. Mas para você que é empreendedora, que não tem aptidão, né, não tem esse convívio direto com a comunicação, vamos pensar que a nossa marca pessoal é como se fosse a identidade de uma empresa, só que relacionada a nós. Como que as pessoas nos veem? Qual a imagem que as pessoas constroem de nós, de quem nós somos? E gente, a marca pessoal, ela é muito diferente de autopromoção. Ela é muito diferente de autopromoção. O que a gente está vendo hoje nas redes sociais é uma enxurrada de pessoas se autopromovendo. A gente precisa se promover enquanto marca pessoal? Sim, vocês vão ver como que é importante. Porém, não é isso a construção de uma marca pessoal. A gente precisa construir uma identidade. O que eu sou, o que eu quero que as pessoas veem e pensem sobre mim quando elas me veem, quando elas veem uma foto minha, quando elas veem um conteúdo meu. Criar realmente uma identidade. Então, é a soma das nossas habilidades, do nosso conhecimento, da nossa personalidade, daquilo que nos constrói como ser humano. Por isso que eu falei de propósito logo no começo. A marca pessoal, ela está muito baseada em quem realmente nós somos, qual é o nosso propósito enquanto pessoas e enquanto empresárias, enquanto empreendedoras.
Por que eu criei o canal Salto Alto? Qual o objetivo? Qual o propósito do canal Salto Alto? Qual o propósito da Vânia de fazer bolos esculturais? Qual a mensagem que a Vânia passa quando ela faz um conteúdo da empresa dela, do trabalho dela? Vocês entendem que dá para a gente entender dessa forma? Como a marca pessoal é a nossa identidade, é quem nós somos e a imagem que nós queremos passar. Quando a Sandy falou, eu, Sandy, pessoa física, usaria uma roupa, mas eu, Sandy, empreendedora, empresária, dona da agência Pop, eu colocaria uma outra vestimenta. Por quê? Hoje, gente, é até uma dica que eu anotei aqui para falar com vocês. Hoje não existe essa coisa de perfil pessoal. É um perfil pessoal seu, beleza. Mas o que está lá, o que você faz lá, tem que ser intencional para o seu negócio ou a imagem que você quer passar para as pessoas. Ah, Tati, mas isso não seria ser falsa? Cara, vocês acham que as pessoas que a gente vê nas redes sociais, elas estão mostrando 100% do que elas são? Não são, não estão mostrando. São recortes. As pessoas mostram aquilo que elas querem mostrar. Até porque seria muita invasão de privacidade a gente mostrar tudo que nós somos. E principalmente quando a gente fala das dores, das dificuldades, daquilo nos bastidores reais mesmo, não aquilo que a gente quer mostrar, baguncinha e tal, assim, o real mesmo, as pessoas já têm tanto problema, vocês acham mesmo que elas vão querer saber dos nossos, né? Então, assim, a gente tem que ter muita cautela com relação a isso. Uma coisa que eu aprendi, tudo nas nossas redes sociais, ela precisa ser intencional, mesmo em um perfil pessoal. Por exemplo, para vocês não acharem que eu estou sendo criteriosa demais, o Cicobi é um parceiro do canal Salto Alto, ele é um patrocinador. Junto do canal Salto Alto, eu vendo a minha marca pessoal. Então, a empresa contrata, a empresa vem interessada em patrocinar o canal Salto Alto, porque o canal tem um propósito bacana, sim, mas também porque eles querem que eu apareça e que eu associe a minha imagem, o meu trabalho, à empresa deles. Tem um interesse. Imagine se eu tenho um canal, eu tenho um Instagram do canal Salto Alto, né, no Instagram da minha empresa, e tenho o meu Instagram pessoal, Tati Serafim. Imagine se eu fico postando coisa, eu bebendo, eu com roupas sensuais, lógico, às vezes a gente posta alguma coisa na praia, um negocinho aqui, um negocinho ali, um maiô e tudo. Mas você imagina se eu utilizasse a minha imagem pessoal de uma forma que não condiz com uma empresa que está me patrocinando. Dá para entender o que eu estou querendo dizer, gente? Se forem surgindo dúvidas ou se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Então, o resumo de tudo, a marca pessoal é um conjunto de coisas que nos norteiam, né? Que nos tornam mesmo uma identidade enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, a gente tem ali as nossas habilidades, nossos gostos, o nosso jeito de ser, aquilo que a gente gosta de fazer, o que a gente não gosta de fazer, o que a gente frequenta, o que a gente não frequenta, e as bandeiras que a gente também levanta. Certo? Deu para entender? Vamos aqui para o próximo. E aí, levando para a área da ciência, vou até botar uma coisa aqui. Estou tentando fazer uma mágica aqui, eu sozinha, com 2 negócios, mas está dando certo. A ciência, gente, explica. Eu até botei aqui, a ciência explica, né? Que eu trouxe algumas ferramentas para poder embasar a importância da gente utilizar a nossa marca pessoal. Mas antes de falar aqui do slide, só para vocês entenderem, o comportamento do consumidor, e a gente precisa estar atento ao comportamento do consumidor, todas as nossas ações de marketing, elas precisam estar norteadas dentro do que está acontecendo no mundo,
de como o nosso consumidor consome as nossas informações. Só para vocês entenderem, o comportamento do consumidor ele evoluiu conforme a evolução dos meios de comunicação. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Mas aí, as empresas atentas a essa evolução, elas vão evoluindo também o seu jeito de se comunicar com esse consumidor. Por exemplo, lá nos primórdios, né, na época da Revolução Industrial, o que as empresas faziam? Elas produziam em série. Por exemplo, vou fazer um shampoo. Milhares de shampoos que a Vânia usaria, a Tati usaria, a Sandy usaria, a Briane usaria. Sem nem mesmo pensar se o cabelo da Tati é igual ao da Sandy, que é igual ao da Vanderclé. Não tinha isso. Os consumidores, eles se adaptavam ao que tinha no mercado. Com a evolução dos meios de comunicação, por que eu estou falando isso? Para vocês irem ligando luzinhas na cabeça de vocês, tá? Com a evolução dos meios de comunicação, que foram o quê? Antes era só jornal impresso, depois veio rádio, depois veio TV. E muito importante, veio o telefone. Com a chegada do telefone, principalmente, o que aconteceu? O consumidor passou a ter acesso às empresas. Ele começou a ter um poder de ligar para a empresa e de ter acesso àquela empresa. E a empresa, em contrapartida, começou a ter acesso ao quê? A opinião do consumidor. Então, com a evolução dos meios de comunicação, o comportamento do consumidor também foi mudando. Ele foi ganhando voz, ele foi ganhando vez. Então, o que o marketing vai fazendo? Ele vai evoluindo. Hoje, com a ascensão da internet, o consumidor, ele escolhe o que ele quer. Não tem produtos, hoje tem shampoo, não é shampoo só para todos os tipos de cabelo. Tem para crespo, ondulado, branco, preto, loiro. Tem N tipos de produtos e de serviços também. E o consumidor, ele quer o quê? Ele quer facilidade, ele quer ser bem atendido, ele quer conexão. Entre as 1000 marcas de shampoo que ele tem hoje no mercado, ele vai escolher aquela que atende a sua necessidade, claro, mas aquela que ele também se identifica, enquanto marca pessoal, principalmente. A marca pessoal, gente, ela é crucial, porque os consumidores tendem a confiar mais em pessoas do que em empresas. Eu até botei aqui a ciência explica. Por quê? Porque pessoas se conectam com pessoas. Alguém aqui já teve a experiência de postar a foto de um produto ou de um serviço, só o produto lá, e depois né, postar a foto do mesmo produto, de repente, uma pessoa usando, uma pessoa manuseando, ou você aparecendo na foto. Dá muito mais engajamento, não dá? Muito mais, né? Ela tá aparecendo até uns fogos aqui atrás de mim. Dá muito mais engajamento, né, gente? Fala a verdade. Por quê? Porque as pessoas querem ver a gente, elas querem se conectar. Isso, gente, é genética, isso faz parte de nós, da construção do nosso cérebro. A gente foi feito para viver em comunidade. Nós, seres humanos, não fomos feitos para viver sozinhos. Quando Deus foi lá, nos criou, ele criou para procriar e multiplicar. Então, nós somos feitos para ser conexão com as pessoas. Então, é muito mais fácil eu me comunicar com alguém quando eu estou falando ou uma pessoa está transmitindo a informação do que uma simples imagem de um produto. Uma marca pessoal forte, ela pode influenciar positivamente a percepção de toda a organização. Ou seja, se um CPF traz muito mais credibilidade do que um CNPJ, que é algo frio, que não tem sangue na veia correndo, uma pessoa, ela pode influenciar muito mais. Porque quando ela tem uma marca pessoal forte,
ela cria uma identidade, ela cria uma comunidade, e ela cria uma comunidade não só entre os clientes, mas dentro de toda a organização. Ela consegue movimentar as pessoas dentro de uma empresa grande, por exemplo. Um bom líder, uma pessoa que tem aquela marca pessoal forte, ele consegue influenciar essas pessoas. E o cérebro humano, gente, ele é naturalmente programado para reconhecer. Olha que informação importante, hein? Vocês estão anotando? Anote isso, hein, gente? O cérebro humano é naturalmente programado. Por isso a ciência explica. Para reconhecer rostos. É porque eu esqueci, eu podia ter feito o teste aqui para vocês. Se a gente colocar as logomarcas de vocês aqui, talvez algumas pessoas que já conheçam vão reconhecer, né? Os clientes de vocês, a do canal Salto Alto, muita gente reconhece. Mas entre colocar a logomarca do canal Salto Alto e a minha caraça no negócio, eu tenho certeza que as pessoas vão reconhecer mais o meu rosto do que a do canal Salto Alto. Assim como a de vocês. Por quê? Porque é mais fácil. Isso é ciência. É muito mais fácil um ser humano reconhecer o rosto de uma pessoa do que uma logomarca. E é por isso que às vezes a gente fala, conheço o fulano, não lembro de onde, mas eu já vi essa pessoa. A gente não faz isso? Então, quando encontra uma pessoa parecida, a gente fala, nossa, essa pessoa parece fulano de tal, porque a gente consegue gravar mais o rosto de uma pessoa do que um simples número, uma simples imagem. Uma imagem qualquer aleatória. Até aqui, tudo bem? Então, vamos lá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu gostaria. Boa noite, meninas. Boa noite, Tati. Então, gostaria de saber, você falou aí que é muito importante a imagem, né? As pessoas reconhecem mais vendo nós mesmos do que nossas marcas. Quando a gente coloca no perfil, qual que é o melhor, então? A foto nossa ou a nossa logomarca? No caso, você fala da foto de No perfil? Instagram. Instagram. No perfil, na fotinha do perfil, ali na miniatura. Vânia, exato. Isso é bom a gente avaliar, assim, caso a caso. Mas, por exemplo, a sua empresa tem seu nome. Uhum. Quando a empresa leva o nosso nome, a nossa marca pessoal está muito mais atrelada à nossa empresa. Muito mais. Porque é o nosso nome, a pessoa se identifica com a gente. Eu sugiro colocar a sua foto. Entendi. Eu sugiro colocar a sua foto. Mesmo que ali no seu feed, nos destaques, nos momentos que você tem ali, é importante ter essa identidade visual da sua marca, sua logomarca, né? Algo ali. Mas na foto do perfil, eu orientaria, principalmente quando a empresa tem o nosso nome. Uhum. Quando a empresa não tem o nosso nome, aí fica a critério de cada um. Porque tem vários pensamentos, assim, mas, por exemplo, eu tenho o canal Salto Alto e eu tenho o meu perfil. É como se fossem duas empresas separadas, né? Então, por muitos anos, o Instagram, o meu canal era do canal Salto Alto, era tudo junto, tudo junto. Só que em determinado momento eu precisei fazer um reposicionamento de marca e eu entendi que eu precisava separar as duas coisas. Mas ali foi para dentro do que eu precisava, meu objetivo. Então, às vezes, tem uma empreendedora que tudo bem ela ter a logomarca, né? Em outros casos, principalmente quando é o nosso nome da empresa, eu acho que é bacana a gente ter a nossa foto. É a nossa foto, que é uma forma. É o cartão postal mesmo do cliente ali. Bateu o olho, é a Vânia mesmo. Entendeu? Entrou no perfil, né, e viu. Mas, assim, não é uma regra 100%, não, tá, gente? Eu gosto de avaliar caso a caso. Mas quando a empresa tem o nosso nome, eu assim, sugiro, na maioria das vezes, colocar a foto da empreendedora. Tá bom? Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa?
Então tá, vamos lá. Marca pessoal. O que que a marca pessoal gera, gente? Ela gera conexão, como eu falei, né? Proximidade com o nosso público. Afinal, as pessoas se conectam com pessoas. Pode existir milhares de empresas que vendem o que você vende. Podem existir milhares de doceiras, Vânia. Mas só a sua empresa tem você. A sua essência, o seu jeito de fazer o que você faz. Então, por isso, gente, que é tão importante. Podem existir centenas, milhares de redes de empreendedoras, mas o canal Salto Alto é a única que tem eu. Ah, porque a Tati... Não, é a minha empresa. É o meu coração, é a minha essência, é meu propósito, é o meu jeito. Sou eu. Então, as pessoas que vão estar aqui, 90% são porque se conectam com o que eu sou. Porque a gente está muito atrelado dentro da nossa empresa, né? A gente meio que vira uma extensão do nosso corpo, né? A nossa empresa. Não tem como a gente desvincular. A não ser que sejam empresas muito grandes, e mesmo assim, vocês vão ver aqui na frente que cada dia mais os grandes players, as grandes empresárias, elas estão apostando cada vez mais na imagem pessoal, porque elas já perceberam que elas conectam muito mais, né, com a evolução, né, que eu expliquei para vocês do comportamento do consumidor, está cada dia mais, apesar das redes sociais e da internet, cada dia mais está mais pessoal, está mais intimista, né? A internet ela distancia de um certo ponto, mas ela também aproxima em outro. E por que apostar na minha imagem pessoal? Como eu disse, para conectar pessoas, é muito mais fácil eu conectar pessoas quando eu apareço, para gerar confiança, né? Às vezes eu vejo, entro no Instagram de algumas empreendedoras, aí vejo só imagens do produto, né? Ou então só posts montados, igual artes, carrossel. É importante ter? Mas é importante a gente ponderar. Além de ter esse tipo de conteúdo, ter também um pouco de quem é o CPF por trás do CNPJ. Para humanizar minha marca, porque a gente viu que pessoas se conectam com pessoas, para criar um diferencial, como eu disse, ninguém tem a Vânia na empresa dela. A Vânia só faz parte da empresa dela. Ninguém tem a Vandeclé na empresa dela. A Vandeclé que faz parte da empresa dela. Então, tipo assim, a grosso modo, é um diferencial que nós temos. Nós somos o diferencial da nossa marca. Isso é muito forte. Nós somos o diferencial da nossa marca. Podem ter milhares de lojas de calçado. O diferencial da Van Calçados é a Van. É ela. É como ela atende, é como ela entrega, como ela se comunica com as pessoas. E para criar uma identidade única, que é o que eu estou falando, né? A gente cria uma identidade única. E por isso é tão importante a gente apostar na nossa imagem pessoal. Uma das principais coisas que a gente movimenta numa pessoa que está do outro lado, quando a gente fala da gente, quando a gente coloca o nosso rostinho lá para se comunicar com as pessoas, primeiro é essa empatia, essa conexão que a gente faz, e depois é a inspiração. Quantas pessoas são impactadas por aquilo que a gente coloca dentro do nosso conteúdo nas nossas redes sociais? Eu estou falando, assim, basicamente das redes sociais, mas a marca pessoal, ela envolve tudo que a gente faz, né? Mas quando a pessoa nos vê em algum lugar ou nas redes sociais e ela reconhece aquilo que a gente passa ali dentro, ela se inspira. Então, quem acompanha o canal Salto Alto,
que conhece a história do canal acaba se inspirando. E isso não sou só eu, somos todas nós, né? Quem está do outro lado e acompanha a gente há mais tempo, principalmente, já viu você, quando você começou, já viu que você evoluiu, vai acompanhando o seu progresso também. E isso, gente, é uma forma incrível de fidelizar um cliente. Porque isso gera um desejo, uma conexão de uma forma tão, assim, grandiosa, que às vezes a gente se sente parte até da família ali daquela pessoa, né? Às vezes a gente acompanha a pessoa ali nas redes sociais e vê e se conecta tanto com as histórias que a gente se sente parte. Por exemplo, às vezes, não sei se vocês têm esse hábito, mas às vezes a gente está rolando ali os vídeos, né, do Reels ou Shorts do YouTube ou ali no TikTok, e aí você vê uma história inspiradora, qual é a vontade que dá? Curtir, comentar o vídeo e às vezes até ir lá seguir a pessoa, né? Você vai lá, segue, olha só, nossa, que história bacana. A gente se conecta com as histórias das pessoas. As histórias, elas arrastam, né? Criam mesmo identidade, criam conexão com as outras pessoas. E uma coisa que eu precisava trazer de uma forma mais incisiva, e aí eu gostaria até de perguntar, né, quem gostaria de falar alguma coisa. Enquanto você tem medo de aparecer, outras pessoas estão faturando milhões. E o mais duro de ouvir, gente, muitas vezes pessoas que sabem menos do que a gente, pessoas que entregam produtos com menos qualidade do que o nosso, serviços com menos entrega do que os nossos, e estão ganhando dinheiro. Por quê? Essas pessoas já entenderam que elas precisam aparecer para poder se conectar. Ah, Tati, o único jeito de eu vender é aparecer? Não é o único jeito de você vender. Só que eu te garanto, com 15 anos de experiência na área de comunicação, que quando você aparece e você gera essa conexão com as pessoas, é mais fácil. Os desafios são menores. Por quê? Porque você já gera uma confiança que talvez sem você aparecer, você demoraria muito para poder gerar. Então, quando a gente faz algo para o nosso negócio, para o nosso empreendedorismo, nós precisamos ser intencionais. Lembra que eu falei? Até no meu perfil pessoal, eu preciso ser intencional o que eu vou postar. Por quê? Porque hoje eu vejo, às vezes eu fico com dó. Tem muitas empreendedoras trabalhando de graça para o Instagram. Às vezes posta de uma forma aleatória só para postar que fulano falou que tem que fazer 10 posts por dia. Gente, vamos ser intencionais, né? O que eu preciso mostrar? O que as pessoas precisam ver para eu passar a imagem que eu quero passar para elas? Para eu vender aquilo que eu quero vender para elas. A gente tem que ser intencional. E quando a gente tem medo de aparecer, eu sei que aí entra em questões assim de autoestima, eu sei que entra em questões, às vezes a gente não está satisfeito com o que a gente está vendo, às vezes a gente está insatisfeita com o peso, às vezes a gente se compara com as outras pessoas. Só que a gente precisa colocar na balança o que é mais importante. O que é mais importante? Eu desenvolver o meu negócio, eu crescer e ir melhorando no processo, ou eu me esconder porque eu não estou satisfeita, ou porque eu tenho medo, porque eu tenho vergonha. Vergonha não paga conta. Os boletos continuam chegando. A gente aparecendo ou não aparecendo nos stories, no Instagram, os boletos continuam chegando. Então, quando a gente se dispõe a fazer o nosso melhor, a gente... Vocês acham que eu gosto de aparecer todos os dias? Vocês acham que eu tô bem todos os dias? Às vezes as pessoas falam, Tati, para você é fácil. Gente, não é fácil. Não é fácil.
São 15 anos trabalhando na área. Hoje eu tenho mais facilidade para falar, para me posicionar, mas eu estudei para isso. Estudei e continuo estudando, porque foi algo que eu decidi que era importante para mim, que é uma coisa que eu gosto, que eu amo fazer. Então, existe as pessoas que colocam as desculpas, se colocam atrás das desculpas e minimizam ainda o esforço dos outros. Não é porque eu tenho mais facilidade e que eu estudei para isso, que eu tenho anos de prática, que quer dizer que é mais fácil. Hoje pode até ser mais fácil, mas não foi antes, né? Então, assim, a gente às vezes minimiza o esforço do outro para poder compensar algo que muitas vezes a gente não tem coragem de fazer. Ah, eu vou fazer e as pessoas vão rir de mim, os parentes são os primeiros a chamar a gente de blogueira, né? De achar que a gente não tem nada para fazer. E tá tudo bem. O boleto vai chegar no nosso nome, não vai chegar do nosso cunhado, da nossa irmã, dos nossos tios. Não vai. E se é importante para o meu negócio, por que não? Ah, Tati, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Gravar vídeo, meu Deus. Começa postando uma foto, né? As pessoas precisam te conhecer. Conta um pouco da sua história. Ah, não quero gravar vídeo. Conta na legenda. Existem várias formas. Eu sou muito assim do básico funciona. Às vezes a gente quer mirabolar o negócio e aí, como não consegue, a gente vai postergando, vai empurrando com a barriga. Por que não faz o fácil? Por que não posta uma foto e na legenda conta a sua história? Começa assim e vai desenvolvendo. Ninguém começa sabendo. Então, assim, para frisar, né? Enquanto você tem medo de aparecer, outras pessoas estão faturando milhões. Lembre-se disso. Às vezes até a sua concorrente direta está ganhando mais que você. O bolo é mais ruim, o serviço é mais ruim e está ganhando mais dinheiro que você. Porque simplesmente ela pode até ter medo de aparecer, mas ela decidiu vencer o medo dela para poder desenvolver o negócio dela. Isso é atitude, isso é atitude de uma mulher adulta, sabe? Porque às vezes a gente se coloca muito na posição de vitimismo, que é a posição de criança. A criança ela faz só o que ela quer, o que ela não tem medo, né? Adulto não, adulto tem que fazer e resolver o negócio. Depois a gente chora, depois a gente, né? Depois a gente tem as bads da gente, mas primeiro a gente faz o que tem que ser feito. Antes de eu mostrar o outro slide, eu queria saber se alguém gostaria de compartilhar algo em relação a isso, que tem medo de aparecer, tem vergonha, continua tendo ou já venceu essa vergonha. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão muito tímidas, gente. Giovana, cadê você? Ó, ela não sei se ela vai querer falar, mas eu vou dar o exemplo da Vandercleia. A Vandercleia é o tipo de pessoa que você percebe que ela é mais tímida. Mas ela chega aqui, a gente bota ela para gravar, ela vai. Com medo, sem saber, às vezes ela fica assim, apavorada, mas ela vai. Eu acho muito legal isso, muito legal. Ela mesma fala, vou com medo mesmo. Hoje em dia a gente chama ela para gravar, ela já vai com mais facilidade. Mas é isso aí, gente. Às vezes a gente dificulta muito as coisas, né? Alguém vai falar? Vai dividir com a gente aí? Giovana estava trocando, né, Nelly? Quer falar, Giovana? Você tem vergonha de aparecer? Já melhorou? Giovana também a gente coloca no fogo ela aqui. Tô falando delas porque elas estão aqui na loja colaborativa, então acaba tendo mais contato. Quer falar, Van? Abre aí seu microfone.
Estou lavando Você vasilha, fala, tomando conta de criança, fazendo janta. como é que você tem medo? Já venceu algum desafio aí? Como que é? Desafia todo dia. A minha dificuldade de hoje é devido a ter um neném assim, muito. Deu certo? Deu. Peraí que Giovana tá só terminando de falar aqui, Ivan, só um minutinho. A minha maior dificuldade hoje é devido a ter um neném muito pequeno, aí às vezes eu tento gravar, tô com o conteúdo ali pronto, mas aí como não consigo, aí eu acabo fazendo em texto, né? Ou jogo para os stories, que não pede uma coisa tão, né, assim, mais organizada, né? Mas eu tive muito problema já com comunicação, mas quando eu fiz o meu técnico, eu fui jogada no fogo mesmo, realmente. E por conta de treinamento, né, palestra. E aí, aos poucos, eu fui acostumando. Sinto medo ainda, sinto frio na barriga, né? Por mais experiência que a gente tem, vai ter isso, né? Mas hoje é mais leve, né? E é o que você falou, devido à necessidade. Se eu quero ter resultado, eu preciso sair da minha zona de conforto. E devagar vai indo. Com certeza. E aí, quando a gente fala, gente, Van, você quer falar alguma coisa? Vou abrir o microfone. Oi. Ei. Isso, então, falar é referente a isso mesmo, né? Eu sou muito vergonhosa mesmo, tenho muita vergonha. Eu aqui em casa sozinha, eu faço vídeo, aí eu olho, não gostei, deleto e acabo não postando realmente por isso, né? Pela vergonha de saber o que as pessoas do outro lado vão falar, né? Do que a gente está postando. E você tocou no que eu ia falar, Van. A questão da gente ter dificuldade, gente, de aparecer é muito mais, às vezes, pelo medo e receio do que os outros vão pensar da gente do que por nós mesmas. Isso aí. Agora, uma coisa que a gente precisa entender é a gente trabalhar isso dentro da gente. Só que a gente precisa entender uma coisa. A gente fazendo ou não fazendo, as pessoas vão falar da gente. Sim. A gente se arrumando, não se arrumando, as pessoas vão falar. A gente fazendo um conteúdo bonitinho, as pessoas vão falar. Fazendo um conteúdo feio, as pessoas vão falar de qualquer jeito. Vocês entendem? Então, assim, eu demorei muito para entender isso. Por quê? Por muitos anos também, eu meio que me escondia por trás do canal Salto Alto, sempre fazendo para vocês, para o canal, até mesmo na hora de vender. Para eu vender para o canal, uma parceria, um patrocínio, ou pedir alguma coisa para alguém, era muito mais fácil. Agora, para mim, meu Deus, era uma tortura. Só que a gente precisa entender e se colocar nessa posição de maturidade, gente. A gente precisa sair dessa situação de vitimismo. Eu sei que para algumas pessoas é mais fácil, para outras não. Mas quando a gente percebe que isso está afetando muito, está sendo muito dificultoso, a gente precisa pedir ajuda. É normal ter mais vergonha, ser mais tímida? Sim, gente, é normal. Nós somos pessoas diferentes. Tem gente que já é para frente e fala, não tá nem aí para a hora do Brasil. Mas a gente precisa ter um equilíbrio também. Então, se eu vejo que é importante para o meu negócio, vou gravar o vídeo e vou jogar fora, vou excluir, igual a Van falou que faz. Não, vamos fazer uma experiência, vamos gravar. Não gostei muito. Tá, posso até gravar mais uma vez, uma melhoradinha aqui, mas posta sem estar 100%. Faz a experiência. Vai ter gente que vai criticar, que vai falar? Vai. Mas também vai ter gente que vai olhar e vai gostar, e vai se inspirar. E eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui real, daqui de Linhares, que, cara, ela tá voando, voando. E teve 40 anos de comércio com medo de aparecer. Porque ela fala errado, porque ela se limitou a isso. Porque eu falo errado, igual a gente da roça, não sei o quê.
e ela travou. Hoje, ela estava estagnada no mercado. E hoje, em menos de 2 anos, ela está voando. Aí eu passo aqui para o próximo slide, que aí vai dar a sequência que eu vou mostrar no Instagram dessas pessoas aqui, só para vocês terem uma ideia. A gente fez até um post no Instagram com essas personalidades aqui. Temos aqui o Ale Costa, o bichinho desse médico eu esqueci, né? A Bianca Andrade, o Caíto Maia e a Maria Luísa Trajano. O que eles têm em comum? Até pouco tempo atrás, talvez tirando a Bianca, porque a Bianca vem dessa vibe aí de youtuber, né? E quando eu comecei o canal Salto Alto em 2015, que foi no boom do YouTube, a Bianca estava começando a explodir ali. Talvez as pessoas até conheçam mais ela. Porém, as pessoas não sabiam o nome dela. Só sabiam o nome da marca dela, Boca Rosa. Ninguém sabia quem era a Bianca. Todo mundo conhecia a Magalu. Até 2, 3 anos atrás, ninguém sabia quem era a Luísa Helena Trajano. Caíto Maia, mais novo ainda, mais recente ainda, que é da Chili Beans. O bichinho aqui desse médico, eu esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. Começou também tem pouco tempo. Se mede, né, a indústria de remédios. A gente já ouviu falar, mas ninguém tinha escutado falar dele. E o Ale Costa, quantos anos a gente conhece Cacau Show e nem sabia quem era o Ale Costa. Hoje, o Ale Costa é referência em marca pessoal no Brasil inteiro. Todos eles aqui. São inúmeros exemplos que eu poderia trazer para vocês, mas eu escolhi esse daqui para mostrar. O que eles têm em comum? Eles entenderam que só falar da marca, só a empresa não é suficiente para se comunicar com eficiência com o seu consumidor, para criar uma identidade. As pessoas precisavam, eles entenderam que as pessoas precisavam de uma referência de pessoa, uma referência pessoal para elas criarem uma conexão com a marca deles. Vocês estão entendendo que onde eu estou querendo chegar? Se esses grandes players que faturam milhões enxergaram isso, que somos nós, meras mortais, aqui no interior do Espírito Santo, por que eles estão fazendo, está dando certo, e nós vamos fazer diferente? Por que a gente acha que vai dar errado? Entende? Por que eles perceberam, eles já estavam lá, um sucesso garantido. A Boca Rosa, hoje tem algumas coisas que, assim, eu gosto de falar dela, da Bianca Andrade, porque é alguém que eu conheço desde lá do começo. Hoje eu não comungo com alguns comportamentos dela, acho que eu nem estou seguindo mais ela, nem sei. Mas é uma pessoa que foi fundamental para o meu posicionamento de marca dentro do canal Salto Alto, quando eu decidi separar. Lembra que eu falei que o meu Instagram era um só? Quando eu separei o meu Instagram pessoal do meu Instagram profissional, o canal Salto Alto, Tati Serafim, foi depois que eu assisti um podcast com a Bianca Andrade. Hoje ela contou toda a história da Boca Rosa e o posicionamento de marca que ela fez. Ela trabalhou todo o trabalho que ela fez para as pessoas finalmente começarem a conhecer a Bianca Andrade e não apenas a Boca Rosa, né? Então, hoje, ela é embaixadora da marca dela. Eu vou ver se eu consigo aqui compartilhar com vocês. Vou compartilhar. Gente, vocês estão entendendo? Alguém quer falar alguma coisa a mais? Guia do Chrome, deixa eu ver qual é o Instagram. Boca Rosa. Vamos ver se vocês conseguem ver aí. Estou no Instagram da Bianca Andrade, gente. Vou mostrar aqui para vocês. Só para vocês terem uma ideia.
Hoje a Bianca Andrade tem nada mais, nada menos que quase 20 milhões de seguidores. Por curiosidade, deixa eu entrar aqui no Boca Rosa, para a gente saber quantos seguidores tem o Boca Rosa. Boca Rosa Beauty, que é o Instagram da marca dela, 2 milhões. É bastante. Mas são 2 milhões versus quase 20 milhões. Então, daí a gente começa a entender onde eu estou querendo chegar. As pessoas conhecem muito mais a personalidade, a persona Bianca Andrade, do que da marca dela, Boca Rosa. E o que ela faz? Hoje ela usa a influência dela como pessoa, como marca pessoal, para vender a marca empresa. Entendem? Ó, o que ela tem aqui? Momentos com o filho, que traz o quê? O lado família dela. Momentos de viagem, que traz o quê? Autoridade. Ela tem resultado com o trabalho dela. Ela mostrando o produto. Ela dando palestra. Ela usando o produto. Ela fazendo campanhas publicitárias. Né? Ela divulgando outras marcas além da marca dela. Isso traz autoridade. Então, hoje, a Bianca Andrade é um grande exemplo de quem sabe trabalhar a sua marca pessoal. Ela vende muito mais o produto dela, ela sendo uma personalidade, do que simplesmente ela sendo a dona de uma marca. Aí eu vou mostrar para vocês agora um exemplo que é a pessoa de Linhares que eu falei com vocês, né? Cliente minha de consultoria de marketing, que eu tenho, assim, muito orgulho. Eu comento em quase todos os vídeos dela. Eu sou babona mesmo, muito orgulho mesmo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ela nem sabe que eu tô falando dela. Gente, é a Rosângela Pion Capucho. Ela botou aqui Rosângela Capucho, né? A Rosângela é a proprietária da Hit Boutique. Vamos entrar aqui na Hit Boutique. Há um ano, quase 2 anos atrás, a Rosângela, né, me confiou, né, o trabalho de fazer posicionamento de marca dela e fazer a consultoria de marketing. A gente reestruturou toda a identidade visual da empresa, ela reformou a loja, enfim, foi um trabalho, assim, de reestruturar completamente. Como eu falei, a Rosângela estava há 40 anos no mercado e estava totalmente perdida e desanimada. E quando eu olhei o Instagram da loja, na época, só tinha foto de modelo que vinha do catálogo e algumas coisinhas que os meninos mostravam ali, os stories do dia a dia. E o Instagram da Rosângela, ela nem movimentava. Um belo dia, ela postou uma foto de um look. E essa foto bombou no Instagram. Eu fui fazer a análise, né? Que eu faço a análise antes da gente montar um plano estratégico de marketing, tudo. Eu falei, Rosângela, você precisa aparecer. Não vou aparecer. Não, Rosângela, você precisa aparecer. As pessoas conhecem você, as pessoas querem ver você. E as meninas relatando que qualquer roupa que ela colocava, que ela postava, vendia roupa. E aí eu fui construindo isso na cabeça dela, conversando com ela. Ela, Tati, eu falo errado. Como que eu vou gravar vídeo? Foi, Rosângela, as pessoas querem ver você. As pessoas que conversam com você, elas sabem que você fala errado. Ah, mas as outras pessoas vão rir, vão criticar. Eu falei, não tem problema. Você tem que ser adulta o suficiente para poder lidar com essas críticas e entender que os elogios vão ser muito maiores do que somente as críticas. Esse aqui é o Instagram da loja, né? Ela aparece muito agora
olha como está bem estruturado. É lógico que hoje ela tem um profissional para poder... Ela percebeu que ela precisava de fazer esse investimento, de ter alguém para cuidar das redes sociais. Mas olha só, gente, ela até está aproveitando os 50 mais, o fato dela ter mais de 50. Ela criou uma identidade para se conectar com as pessoas. Vocês entendem? Olha como que é lindo, olha ela de mini saia, sabe? De vestido. É lógico, ela é toda bonitona, né? Toda enxuta e tal, mas isso não é a questão. Mesmo ela sendo linda desse jeito, lipada, siliconada, ela também tinha problemas com a autoestima. E eram outras situações. Ela tinha vergonha da voz, do jeito que ela falava. Ela se achava muito... apesar dela se arrumar bem, ela falou que ela se achava meio brega e tudo. E olha só como que está o posicionamento da Rosângela hoje. Ela se mostrando. Por quê? A identidade da loja dela é ela. O CPF por trás do CNPJ é o dela. Ela que há 40 anos atrás levava roupa, né, como sacoleira, trazia de São Paulo e passava perto, e ela me contou que várias vezes foi assaltada em São Paulo, que passava perrengue, que pegava carro emprestado. Sabe, gente, é história, é muita luta para simplesmente não estar aqui atrelada à imagem da empresa. Então, assim, a Rosângela, olha só as mini saias, né? Eu mostrei isso aqui. Eu comento os vídeos dela, eu falo, ela tá linda. Hoje ela já usa até o microfone e ela apresenta do jeito dela. Botando a mão, falando, amarrando. O primeiro vídeo que ela fez, depois que a gente fez a consultoria, foi ela ensinando a usar um lenço. E tinha gente rindo no vídeo dela. Na família dela, ela falou que no churrasco o pessoal chama ela de blogueirinha. E ela aprendeu a fazer uma limonada do limão. Vocês estão entendendo, gente? O que eu estou querendo dizer para vocês? Aonde eu estou querendo chegar? É possível, é para todas. Todos nós temos desafios, todas nós temos dificuldades. Mas, no fundo, a gente precisa avaliar o que é importante para a nossa marca, o que é importante para o nosso negócio. Alguém quer comentar alguma coisa antes de passar para o próximo slide? Eu quero dar parabéns, porque eu não sabia que era você que estava por trás dessa mudança aí. E realmente, eu não sou linharense, né? Eu sou de montanha. E quando eu cheguei, eu lembro que era uma das lojas, uma das boutiques mais faladas, assim. E aí depois murchou. Ninguém dava tanto destaque mais. E aí realmente o Instagram deles teve uma guinada diferente, totalmente o oposto do que a gente está acostumado a ver. E ela poderia muito bem ter continuado com modelos ou trabalhado só as modinhas, a pegada jovem, e querendo ou não, não é o perfil da marca dela, né? Os clientes dela devem ser pessoas mais maduras também. Exatamente. E a gente fez e quando a gente faz a análise, né? Quando eu fiz a análise para ela, a gente fez uma pesquisa do público dela. E o público dela era mais ou menos nessa faixa etária. Então não adiantava ela trazer modinha para a loja dela. Ela ia mudar completamente o propósito da marca e ela ia mudar completamente o estilo do cliente. Ela ia acabar desagradando quem realmente era o cliente dela. Então, a gente chegou a essa conclusão de que a gente precisava investir em quem realmente comprava, que é o público-alvo dela. E quem se identifica com o público-alvo dela? Ela, né? As pessoas se identificam com ela. Então, assim, foi um trabalho muito legal e eu fico muito orgulhosa porque, às vezes, a gente leva essas informações para a pessoa, igual ela mesma, 40 anos de comércio. A primeira vez que eu fui falar com ela se sentiu até meio invadida, assim, não, Tati,
não, essas coisas assim, não vamos mexer nisso, não. Mas depois eu fui mostrando a ela com cuidado também, né? Da importância, do que isso representava. E ela mostrou que o mais importava para ela é porque a empresa dela também gerava renda para outras famílias, então para os funcionários. E como aquilo era importante, como eles viam ela como referência, e a gente foi trabalhando isso. Então, na nossa empresa também é muito importante a gente analisar por que, né, que a gente faz o que a gente faz. Por que hoje a minha empresa, eu preciso que ela se desenvolva, eu preciso que ela melhore? Porque tem outras pessoas que dependem dela, tem vidas para impactar. Então, tudo isso conta quando a gente vai construir uma marca e principalmente quando a gente vai atrelar nossa marca pessoal à nossa marca da empresa. E principalmente nós, mulheres, nos comparamos muito, né? Sempre enxergamos a outra lá postando, a gente olha a gente mede o palco dos outros com os nossos bastidores. Eu já li isso, fez muito sentido para mim. Igual ela, por exemplo, esse monte de loja chegando, esse monte de galera jovem aí postando dancinha, TikTok, etc. Com certeza ela se sentiu ameaçada e ao mesmo tempo ela não se viu fazendo isso, né? E aí tá, e agora? Como é que eu saio desse... Como é que eu continuo lucrando, como é que eu continuo vendendo, sendo que o que está na moda é essas tendências aí que chegam e vão. Até eu falo muito para as minhas clientes também, é a identidade. É a gente saber quem a gente é, o que a gente quer fazer, que mercado tem para todo mundo. A Tati poderia ter escolhido muitas outras pessoas de marketing, até com mais experiência que eu, até mais tempo de mercado, porque eu fiquei muito tempo no CLT, mas no fundo é o meu jeito de trabalhar, o meu jeito de lidar com empreendedoras também, que fez com que ela visse em mim um potencial para estar como parceira do canal Salto Alto. E aí eu poderia até, nossa, mas por que eu? É porque o meu trabalho se destaca de uma forma diferente de todos os outros. E vai destacar para casa de um jeito que para outra empresa não vai. E aí é saber onde a gente quer vender, quem que a gente quer conversar, que não vai ser todo mundo mesmo, que vai virar nosso cliente, e seguir firme. Tem hora que dá medo, mas a gente vai com medo mesmo, né, Tati? Exatamente isso. E assim, igual você falou assim, a Rosângela poderia ter ficado com medo, né? A gente precisa estar atenta às novas tendências. Por exemplo, ela precisou estar atenta que o público está no Instagram, está nas redes sociais. Porém, ela não precisou de se comunicar do jeito que todo mundo está fazendo. Então, eu, por exemplo, vocês não vão me ver fazendo uma dancinha, porque não é o meu perfil, eu não gosto. E não acho que tenho que fazer porque está todo mundo fazendo. Eu vou fazer aquilo que realmente faz sentido para mim. Até porque, gente, quando a gente faz algo só por fazer, as pessoas percebem que não é genuíno. Então, por isso que a gente precisa imprimir a nossa identidade naquilo que a gente está fazendo. Nosso produto, no nosso serviço, naquilo que a gente vai falar. E como que eu posso fortalecer a minha marca pessoal? Até criei um feed aí meio fake, né? Eu criei para vocês terem uma ideia, só para a gente tentar. O meu forte não se vocês precisarem, Tati, técnicas tal no Instagram. Meu forte não é esse. Eu trabalho mais com estratégia, mas eu entendo bastante dessa parte, como que funciona, as redes sociais, tudo. Agora, essas técnicas específicas, acho que a Sandy manda melhor do que eu. Mas só para vocês terem uma ideia, o feed, ele é uma vitrine, né? Falando mais no Instagram, que é mais a realidade nossa aqui no interior, é mais o Instagram, agora tá vindo com força o TikTok, né? Tem outras redes sociais, é importante a gente ter, mas acho que o forte ainda continua sendo o Instagram. Mas eu tentei distribuir de que forma? Como que eu posso trabalhar a minha marca pessoal, né? Primeiro, conhecer o seu propósito, que é o que a gente estava falando aqui. Entender quem é você, por que você faz o que você faz, né? O que te move. Então, isso precisa estar muito explícito dentro da sua comunicação.
que te move, quem é você, né? Saber qual imagem você quer passar, isso é muito importante também, porque não necessariamente eu posso passar a imagem que eu sou. Se eu quiser passar uma outra imagem, por exemplo, todas as fotos aqui, eu acho que eu estou de cabelo curto já. Quando eu fiz o meu posicionamento de marca, e que eu fiz consultoria de imagem pessoal, né, de estilo e tudo, eu quis passar uma imagem específica para as pessoas, porque eu estava iniciando um novo projeto, uma nova fase dentro do canal Salto Alto, que eu gostaria que as pessoas tivessem uma impressão de mim. Não saí da minha essência, de quem eu sou, mas eu usei os elementos da comunicação ao meu favor. Então, eu posso muito bem querer, de forma intencional, passar uma mensagem específica através daquilo que eu estou mostrando ali nas redes sociais. Por exemplo, a Sandy falou da roupa, né? Às vezes não é a roupa que eu usaria no meu dia a dia, mas para o meu trabalho, eu acho que esse tipo de vestimenta aqui traz mais credibilidade. Então, eu vou usar e vou mostrar aquilo ali que eu sei que traz mais credibilidade. Então, eu até fiz esse feed ali onde eu mostro família, onde eu mostro passeios, onde eu mostro trabalho, o meu lado modelete, o meu lado empreendedora, palestrante. Então, assim, só para a gente ter algumas ideias, né? Do que a gente mostra, do que a gente fala, o que a gente coloca nas redes sociais. Ter presença digital de forma constante. Ah, Tati, agora pegou no meu pé. Constante. O que é constante? Todo dia, toda hora? Não, mas você precisa de ter uma presença, digamos que frequente, né? Você não precisa postar mais do que trabalhar, mas também você não pode postar uma vez na semana e achar que o algoritmo do Instagram vai entregar o seu conteúdo para as pessoas. Então, assim, a gente precisa ter disciplina nessa parte também. Então, faz um cronograma, né, da semana, uma agenda da semana. Hoje no Instagram tem como a gente programar as postagens. Eu estou sem a Lohana aqui que me ajuda. Eu já programei as postagens dessa semana passada foi tudo programado também, os posts de meme. Então, a gente consegue facilidades da ferramenta que vão nos auxiliar. Então, assim, final de semana é onde você tem a sua mente livre, onde você vai gerar conteúdo, já faz, já se organiza, eu vou fazer aqui, vou fazer assado, vou postar tal dia, já programa, já encara as redes sociais e o marketing da sua empresa como algo profissional. Então, coloca dentro da sua programação de trabalho. Entregar valor além das vendas, que é o que a gente estava falando, de criar uma identidade, de criar um diferencial. Você precisa vender, falar de preço, falar de negociação? Sim, mas você precisa entregar valor muito mais do que preço. Porque quando você cria valor e a pessoa reconhece o valor da sua empresa, ela está preparada para reconhecer o valor da sua empresa, fica até mais fácil para ela pagar. Porque normalmente a gente paga aquilo que a gente realmente enxerga valor. Então, mostre valor, mostre princípios, mostre ética, mostre credibilidade, confiança para as pessoas através da sua imagem. E torne-se referência no que você faz. Lembra que eu mostrei o Instagram da Bianca Andrade? O que a Bianca está fazendo? Ela foi se tornando referência no ramo da beleza e da maquiagem. Ela começou dando dicas de maquiagem lá no YouTube. Ela foi crescendo, foi se desenvolvendo, e aquilo ali tornou ela autoridade no que ela faz, e aí ela criou uma marca chamada Boca Rosa, que era o nome do canal dela no YouTube. E ela foi fazendo o quê? Criando uma identidade da Bianca, da Bianca como referência na área da beleza. E ela se tornou autoridade nisso. Então, eu, enquanto comunicadora,
eu preciso trabalhar cada vez mais a minha identidade e me tornar referência no que eu faço para que eu possa passar uma imagem para as pessoas, para elas olharem, caraca, a Tati está falando, porque ela realmente sabe. Nossa, Tati que fez a consultoria ali com a Hit, caramba, que mudança, olha que legal. Então, mostrar resultados, não é se autopromover igual a gente viu lá no início, né? A gente ficar, né, trabalhando o nosso ego, mas é a gente fazer e contar para todo mundo, porque também não adianta a gente ser boa e ninguém saber que a gente é boa. Esse é o princípio básico da publicidade, né? Da gente fazer a nossa propaganda. Eu sou boa, beleza, mas as pessoas precisam saber que eu sou boa. E como que elas vão saber que eu sou boa? Vendo os meus resultados. Eu mostrar os meus resultados, as transformações, o depoimento dos meus clientes. Então, aí a gente vai se tornando referência dentro daquilo que a gente faz. Eu anotei aqui. Eu não coloquei aqui no slide, mas uma das formas mais poderosas, anotem isso, da gente criar uma conexão com as pessoas, para a gente trabalhar a nossa marca pessoal, não está necessariamente nas redes sociais, mas sim no network. E muita gente que está aqui dentro do canal Salto Alto ainda não descobriu o poder do network. O network, ele vale muito mais que dinheiro, porque é a conexão pessoa com pessoa. É onde a gente faz a ponte, onde a gente cria laços. Às vezes a gente acha que vender, que fazer o nosso marketing é estar só ali, né, criando conteúdo para as redes sociais. Às vezes você se conectar com uma pessoa pode te render uma venda, uma parceria, que vai valer muito mais do que se você tivesse, de repente, feito um conteúdo impulsionado e investido no tráfego pago, por exemplo. Então, o marketing, ele é um conjunto de ações. Ele não se resume às redes sociais. A gente está aqui falando muito mais das redes sociais, porque a nossa realidade hoje, a gente depende muito, né? A gente está muito ali, a nossa vitrine. Mas as redes sociais sozinhas não fazem milagre. É o networking, é o atendimento, é responder mensagem, é o pós-venda. Tudo isso está atrelado à nossa identidade enquanto marca. Então, assim, prestem bem atenção em relação ao network, gente. E o networking está muito mais atrelado à nossa marca pessoal, porque é a gente se conectando com as pessoas. Então, isso traz muito resultado. E vocês estão dentro de uma rede de empreendedoras, onde vocês têm quase 100 empreendedoras, e muitas de vocês sequer se conectam umas com as outras. Participam dos eventos. Então, às vezes, a gente está perdendo a oportunidade de fortalecer a nossa marca pessoal. De fazer conexões que podem valer muito mais do que uma venda direta, por exemplo. Então, acrescentem aí, né? Eu poderia ter acrescentado aqui nesse slide o network, tá? Que eu não coloquei aqui. E, gente... Alguém quer falar alguma coisa? Quer acrescentar? Eu botei aqui, ó, ser você mesma é seu maior marketing. Ser você mesma é seu maior marketing. A gente precisa parar de dificultar as coisas. A gente precisa parar de encontrar distância entre o que nós somos e o que nós queremos ser, né? Dos nossos resultados, das nossas metas. O empreendedorismo feminino, ele pode ser muito mais leve do que muitas vezes a gente está levando.
Às vezes a gente dificulta, a gente pesa por medo, por vergonha, por não estar, de repente, né, no lugar certo. Às vezes a gente precisa repensar e recalcular a rota, né? Às vezes, talvez, se tá pesado empreender, se você não tá ardendo o seu coração, às vezes você precisa voltar lá no seu propósito e pensar e repensar. Será que o meu trabalho, a minha marca, ela está atrelada a quem realmente eu sou? Está realmente condizente à minha marca pessoal? A quem eu quero que as pessoas vejam que eu sou? Né? Então, assim, às vezes a gente precisa respirar e recalcular a rota. A gente precisa analisar. Porque quando nós somos nós mesmas, a gente consegue ir muito além. A gente consegue se conectar melhor com as pessoas, a gente consegue passar melhor a mensagem que a gente quer passar para as pessoas. E isso faz toda a diferença no resultado da nossa entrega, no resultado do nosso serviço, no resultado do nosso produto. E aí, eu queria saber de vocês se fez sentido, se alguém gostaria de perguntar alguma coisa. Esse é o momento para vocês falarem. Antes da gente encerrar, eu gostaria que vocês compartilhassem, né? Eu acho que eu falei muito e às vezes fica uma duvidazinha na cabeça e a gente fica com vergonha de perguntar. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eliana tá quietinha, não falou nada. Alguém quer acrescentar alguma coisa, gente? Vandecleia? Nada? Então, eu vou passar um dever de casa para vocês. Vou sair do meu script aqui, eu nem tinha pensado nisso. Vou passar um dever de casa para vocês. Vocês vão fazer, primeira coisa que vocês vão fazer. Vou até anotar para eu cobrar de vocês, hein? Dever de casa, hein, gente? Primeira coisa, vocês vão avaliar se a imagem que vocês estão passando de vocês hoje condiz com a imagem que vocês gostariam que o cliente de vocês se identificasse. Primeira coisa, vocês vão fazer uma autoavaliação. Certo? Vocês vão fazer uma análise. Se a imagem está condizente com o que vocês querem. Segunda coisa, quem consegue gravar, grava. Quem não consegue ainda, tá? Vai postar uma foto dizendo contando um pouco da sua história, né? Talvez vocês já tenham feito isso, se não fez ainda, é uma grande oportunidade. Se você puder gravar um vídeo, melhor ainda. Olá, eu sou Vânia, tenho a minha empresa há tantos anos, comecei por isso, por isso, por isso, e vai contando um pouco da sua história para as pessoas se identificarem com você. E se você não quer gravar um vídeo, você posta uma foto e conta um pouquinho da sua história na legenda. E quando você fizer isso, você vai marcar o canal Salto Alto
para eu poder ver que vocês fizeram. E aí, se for nos stories, já aparece direto pra gente. Só que se for no feed, para a gente poder ver, vocês têm que marcar mesmo, ir lá na imagem e marcar o canal Salto Alto para a gente poder ver. Beleza? É só para vocês irem exercitando. Eu sei que algumas têm mais facilidade, mas outras não. Então, é para a gente ir exercitando, de se ver, de se olhar, de nos ouvir, né? No caso de quem vai gravar vídeos, e a gente ir quebrando essas travas mesmo, né? Derrubando esses muros que muitas vezes impedem a gente de ultrapassar e da gente ser feliz e desenvolver o nosso negócio. Ok? Muito obrigada. Muito obrigada. Eu estou sendo aí, ó, eu estou sendo a garota propaganda do canal Salto Alto. Em breve vocês vão ver muito mais, né? Eu sendo mesmo a embaixadora da minha marca, eu divulgando mesmo o canal Salto Alto. Como eu disse para vocês, eu também estou em constante aprendizado, né? Não é porque eu trabalho com isso que eu estou. Não, estou assim, como é que eu posso dizer, isenta, né? De ter as minhas questões, minhas dificuldades. Mas é isso, a gente vai crescendo e vai se desenvolvendo e a gente vai entendendo que a gente precisa melhorar. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora, né, gente? Então é isso. Obrigada. Boa noite. Eu queria ver, antes de eu fechar aqui, deixa eu interromper aqui. Quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto. Cadê? Moças lindas. Sandy, não vai abrir não, Sandy? Eu tô sem no notebook. Cadê a Eliana? Eliana e Eliette. Mais alguém vai abrir? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Sorrisão. Só um minutinho. Mais uma. Sorrisão. Foi. Meninas, antes da gente encerrar, eu vou fazer um sorteio rapidinho aqui. Deixa eu só mandar essa foto aqui, peraí. Na verdade, a gente está em conta aqui. Vou pular você, tá, Sandy? Vou pular. Estamos aqui, ó. Deixa eu anotar o nome. Wanda e Cleia. Tem a Vânia. Giovana. Lília. Lília, como é que você tá, o braço? Ei, boa noite. Tá bem, agora tá no lugar. É? O cotovelo tá no lugar agora. Tem que voltar os atendimentos. Estão com saudade de você. Ô, sim, essa sala de conteúdo, a cabeça fez assim, né? Um remexo, assim, tirou muita ideia da gaveta, né? O conteúdo é maravilhoso, fala muito de bloqueio, e aí é fantástico. Eu estava aqui pensando, né? Quanto que a gente pode agregar conhecimento. A gente pode até fazer aí, desbloqueando o meu personal brand, né? Que é a marca pessoal com técnicas de PNL. Eu estou à disposição, estou aqui com o coração ardendo para oferecer, mas com vergonha. Mas vamos desbloquear logo isso aí e começar a colocar. Eu acho que é uma boa opção. São muitas crenças limitantes. A técnica de PNL, né? Ela é uma programação neurolinguística, traz uma segurança, a gente pode ancorar essa segurança ali, as meninas vão voar nos vídeos, vão começar a gravar. Eu acho que vai ser bacana, a gente vai conseguir agregar aí no canal, Tati. Com certeza. Depois a gente já entra em contato com você para a gente marcar a próxima sala de conteúdo. Então, né? eu acredito que já vou ter alta aí na próxima semana, já vou estar mais com o braço livre, né? Aham.
Ótimo, Lilian. Melhoras aí para você. Meninas, marquei aqui todas as que estão online aqui, menos a Sandy, né, que a gente trabalha aí na área de teatro. A Vanderclay, a Vânia, a Giovana, a Lilian e a Eliane, da Flores e Cores. Eu estou oferecendo para vocês, aí tem prazo, tá, gente? Se vocês não me procurarem até o final de abril, eu expiro o prazo, tá bom? Porque senão depois nem lembrar, eu lembro mais que eu combinei. Até final de abril, vocês me procuram para a gente fazer uma análise de perfil de vocês, né? Voltado mais para o Instagram, né? É uma análise superficial, mas já consigo dar muitos insights para vocês de como vocês podem trabalhar melhor a imagem pessoal. Aí a gente vai focar aqui na imagem pessoal, na marca pessoal, que é o que a gente aprendeu aqui hoje. Beleza? Então, é só vocês procurarem depois, entrem em contato no WhatsApp do canal Salto Alto e já fala com a Loriana, que aí a gente vai marcar, né, para eu poder... Como que vai ser essa análise? Eu vou olhar o Instagram de vocês, vou fazer algumas perguntas e aí eu vou dar a minha opinião com relação ao que a gente precisa trabalhar para poder alavancar melhor aí a marca pessoal de vocês. Tá bom? E aí vocês contam para as outras que não participaram que vocês ganharam uma análise de perfil e elas não, tá bom? E aprenderam muito hoje. Um grande beijo, boa noite, fica com Deus, gente. Tchau.